Olá, eu sou a doutora Janine Dias, convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos falar sobre atendimento pós-Covid. O atendimento pós-Covid é o atendimento oferecido pela Unimed Inconfidentes para todos os pacientes que tiveram Covid. Este é o jeito de cuidar Unimed. O paciente, após a cura do Covid, geralmente em torno de 14 dias, dos sintomas, depois desse tempo, todos os pacientes devem procurar atendimento médico, principalmente os que mantêm algum tipo de sintoma, por exemplo, falta de ar, dor de cabeça, tosse, alteração de sono, alteração de memória, ansiedade fora do padrão normal, dor no corpo. Então, todos esses pacientes devem procurar o atendimento. Os que não mantêm sintoma, mesmo após esses 14 dias do Covid, também devem procurar para fazer exames de rotina. Alguns sintomas de alerta, a gente precisa ficar mais atento depois desse pós-Covid. Quais são eles? Falta de ar aos pequenos esforços, por exemplo, para caminhar pequenas distâncias, tomar banho, subir pequenos lances de escada. Essa falta de ar que às vezes vem com dor de cabeça, ou que vem com dor no peito, opressão no peito, tosse persistente. Esses são os sintomas que a gente deve ficar preocupado. E também dor de cabeça persistente. A síndrome pós-Covid, ou mesmo Covid persistente, é muito mais comum nos pacientes que ficaram com Covid grave, os que ficaram hospitalizados e que ficaram em terapia intensiva, ou seja, em UTI. Recentemente, muitos estudos vêm apontando, sim, que podemos chamar de síndrome pós-Covid. O que se caracteriza a síndrome pós-Covid? São a manutenção de alguns sintomas, que os principais são dor muscular, fadiga, tosse, geralmente depois dos 14 dias do isolamento, mantendo-se até em torno de 10 semanas. Covid persistente é um termo novo que está ainda sendo falado muito na literatura médica, mas o que é a Covid persistente? É quando os sintomas da Covid persistem por mais 6 meses. Os pacientes geralmente têm um dia bom, outro dia ruim, como se fosse uma reativação e inativação da doença. Muitas vezes o paciente acha até que está com Covid de novo, mas não é verdade, porque às vezes ele tem tosse e muitas vezes ainda consegue expelir um pouco desse vírus que está por si. Mas sabe-se que esses pacientes às vezes mantêm os exames positivos, mas não querem dizer que eles estão manifestando a doença ainda. Eles simplesmente estão conseguindo eliminar essas citocinas e esses vírus que ainda estão circulantes no corpo. O paciente pós-Covid deve fazer alguns exames. Os principais são as provas de função inflamatória, PCR, que a gente fala, que é a proteína C reativa, as provas de coagulação, as provas de função hepática, ferritina, que é o estoque do ferro, algumas vitaminas, principalmente a vitamina D e o zinco, e os exames gerais também, como colesterol e glicose, porque muitos pacientes têm oscilação de pressão no pós-Covid, alteração da glicose e do colesterol. Então é importante se cuidar. Essa questão de teste dos pacientes que tiveram Covid, o pós-Covid, é uma dúvida muito frequente. Então, o paciente não tem que ficar refazendo esse teste pós-Covid. Só é indicado refazer o teste se o paciente tiver de novo sintomas, febre, mal-estar, tosse, falta de ar, como se fosse uma reinfecção do Covid, porque isso pode acontecer, são raros os casos, mas pode acontecer. Então, o que hoje se tem na literatura? Depois do paciente tem Covid, ele tem em torno de 3 a 4 meses anticorpos no sangue que deixam ele protegido do Covid. Depois disso, mais ou menos,
paciente pode se reinfectar de novo. Existem algumas descrições, tanto no mundo como no Brasil. Igual eu falei, é pouco comum. Isso depende muito do sistema imunológico de cada um, mas pode acontecer. Então, nesse caso, sim, é importante fazer o teste. Mas fazer o teste sem sintomas clássicos da doença só por fazer, vai dar, às vezes, anticorpo positivo, logicamente, como uma cicatriz sorológica. O paciente já teve a doença. Então, isso é importante ficar claro. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já.